Olá a todos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que muitas pessoas pediram nos comentários, que é sobre um Messias, ou anti-Messias, ou anticristo, ou o que for, que o pessoal disse que apareceu em Israel, né? Então assim, será que já apareceu então o anticristo, ou falso Messias, ou o que for? Vamos lá. Então é o seguinte, o assunto é este aqui, parece que é um rapaz aí, que o pessoal parece aí, algumas pessoas estão dizendo que está sendo indicado aí como um possível candidato a Messias, etc. Tal. Pois bem, então a gente vai fazer uma análise curta aqui e eu gostaria de fazer alguns comentários. Antes de a gente começar, gostaria de indicar o curso do mês de abril. Todo mês eu produzo um curso, que é este aqui, ó, Ervas Medicinais Parte 1, para quando o médico não está a caminho. Lembre-se, esse curso aqui não é feito por um médico, eu não sou médico, não é aconselhamento médico, é simplesmente uma análise sobre as possibilidades que tem de ervas, e ele é todo baseado em um livro assim, que é o mais bem aceito na parte de ervas, que é o The Encyclopedia of Medicinal Plants. Okay? É um curso interessante, ele é um curso assim que ele não tem um caráter tão prático, ele tem um caráter mais assim teórico, mas interessante. Okay? Pois bem, todo mês tem um curso novo. Nesse mês tem a parte 1, vai demorar uns 4, 5 meses para ter a parte 2. No mês que vem eu vou colocar um curso da parte de negócios, porque eu sempre intercalo, né? E assim, quem tiver interesse não só neste curso aqui, tem outros cursos que estão relacionados a este, como por exemplo aqui o Segredo dos Chás e Preparação de Ervas Medicinais Técnicas dos Povos Antigos. Depois vem esse aqui, Ervas Medicinais Parte 1. São 3 cursos que estão dando uma sequência. Quem tiver interesse nesses 3 cursos ou mais cursos, tem vários da parte de negócios também, você pode se inscrever na área de membros, custa $7 por mês, é uma forma econômica de fazer isso. Pois bem, então vamos ao principal. Então é o seguinte, várias pessoas nos comentários, elas falam várias coisas loucas e desconexas, né, sobre outras pessoas e também sobre mim, certo? Então sempre aparece alguém falando o seguinte, o Afonso é judaizante, o Afonso não acredita no Messias e etc. Tal. Um monte de baixaria que não tem nada a ver, todo mundo sabe que não é verdade. Mas vamos lá, eu quero deixar claro algumas coisas aqui. Vamos à verdade. Eu acredito que há mais ou menos 2000 anos o Messias, ele veio à Terra, nasceu de uma virgem, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou dos mortos no 3º dia, falou com seus discípulos, subiu ao céu com o corpo glorificado e se encontra ao lado direito do Todo-Poderoso e Misericordioso Yahweh Tsevaot, Criador dos céus e da terra. Ponto. É isso que eu acredito. Ele veio à Terra na primeira vez, e deixa bem claro aqui, para encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel, entregar as boas novas, e irá voltar no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos e livrar o povo de Yahweh da escravidão que os aflige até hoje. Ponto. É isso que eu acredito, certo? Muitas pessoas falam o seguinte, não, o Messias ele veio para todo mundo, ele não fez distinção de ninguém nem nada. Leia a Bíblia. Lá na Bíblia tinha uma mulher que foi fazer um pedido para o Messias e o Messias respondeu da seguinte forma, eu não vim aqui por causa dos cachorrinhos, certo? Não vim por causa dos cachorros. Ele respondeu isso, vai lá e lê a Bíblia, certo? Então assim, ele veio com o objetivo de um povo específico. E esse povo ele tá sob forte opressão até hoje, ok? Pois bem, então eu já tenho uma série de vídeos onde eu falo sobre o povo que estava lá no deserto, estava lá em Israel, lá há muito tempo atrás, tem uma série de vídeos sobre isso, certo? E uma das coisas que as pessoas falam que eu não acredito no Messias, elas vêm com essas mentiras, é porque eu digo que o Messias, provavelmente, no meu ponto de vista, ele é, vamos dizer assim, ele não é branco de olhos azuis, ok? Encara a realidade. Os israelitas, eles eram confundidos com os egípcios, e os egípcios eles não eram branquinhos. Inclusive teve uma cerimônia aí que o pessoal parece que fez com umas múmias, tumbas, sei lá que porcaria que foi, e eles colocaram um monte de egípcio branquinho. Não era branquinho, ok? Naquele sol enorme não era branquinho. Aquilo ali é tudo ator, atriz, sei lá o que é. Agora, os egípcios, eles tinham uma cor, eles eram uma cor marrom, vamos dizer assim, e os israelitas também, ponto, certo? O simples fato de eu falar que o Messias, ele não era branquinho de olho azul e não era loirinho, ele não era caucasiano, as pessoas vêm falar que eu não acredito no Messias. Eu acredito no Messias israelita, ok? Não europeu. O Messias ele não veio da Europa, ok? Ele veio de Israel, lá na junção da África com o Oriente Médio, certo? Pois bem, então é isso que eu acredito.
Como existem muito racistas no mundo, os caras vêm falar que eu não acredito no Messias deles lá, que é loirinho de olho azul. Não acredito no Messias deles aí de olhinho, de olho azul, de cabelinho loiro e etc tal. Não acredito nisso. Acredito no Messias verdadeiro, ok? O Messias israelita que esteve lá na Terra Prometida e veio encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois bem, continuando aqui. Então é isso que eu acredito. O que eu não acredito que as pessoas me chamam de judaizante? Eu não acredito em coelhinho da Páscoa. Não acredito. Não acho legal, certo? Eu acho que isso aí é uma profanação. A gente está vendo na série de vídeos que esse tipo de lenda aqui que está na cultura é pra gente cultuar coisas que não estão certas, ok? O simples fato de eu falar para não celebrar com ovinho de Páscoa a Páscoa incorreta, certo? As pessoas falam que eu sou judaizante. O simples fato de todo ano eu vir aqui, né, no período do Natal, falar para que eu não acredito no Papai Noel, o pessoal me chama de judaizante. É judaizante que não acredita no Papai Noel. Espera um pouquinho. Inclusive, os judeus também celebram uma coisa bem perto do Natal que se chama Hanukkah. Eu também não concordo, porque não é bíblico, certo? Tem uma explicação lá, junto com uma historinha bíblica, etc. Mas não é uma data que o Criador pediu pra gente celebrar. Ponto. Eu celebro as datas que o Criador pediu para celebrar. Por simplesmente eu falar que eu não celebro o Natal, porque o Natal ele tem uma conotação com anjos caídos e outras coisas, né? Inclusive o Papai Noel aí que as pessoas celebram. Por eu não celebrar o Natal, o pessoal me chama de judaizante, certo? Todo mundo sabe que o Natal foi um paganismo incorporado no cristianismo. Todo mundo sabe disso, mas eu não posso falar isso, porque senão eu sou judaizante, certo? Pois bem, além disso, eu não acredito que é tudo que as pessoas falam assim, é tudo amor, né? Amor, né? Roma de trás para frente. Tudo amor, etc. Não acredito nisso. Eu acredito que existe justiça, ok? Eu acredito que existe justiça e existe misericórdia. O Criador é misericordioso, paciente, certo? Eu acredito nisso. Não acredito que funciona como nos desenhos da Disney. Não acredito que o Messias ele vai voltar jogando flores para as pessoas. Não acredito, certo? Eu acredito que vai vir julgamento junto com o Messias para muitas pessoas. E todo mundo vai dobrar o joelho e todo mundo vai chorar, ok? Pois bem, isso que eu acredito. Mas as pessoas gostam de acreditar, assim, nos contos da Disney. Cada um, certo? Por eu não acreditar nos contos da Disney, as pessoas falam que eu sou judaizante. Ponto. Eu não acredito que o Messias era contra a Torá, contra a lei do Criador dos céus e da terra. Eu não acredito que ele era contra o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Pois ele foi perfeito e ele foi muito mais exigente do que os fariseus. As pessoas falam o seguinte, não, o Messias era tranquilo. Só ame o próximo e etc. tal. Espera um pouquinho. Na Torá diz que o adultério é quando uma pessoa tem relação com uma mulher casada com outra pessoa, certo? Pois bem, o Messias diz o seguinte, não é só ter relação, o simples fato de olhar e cobiçar mulher casada já é adultério. O Messias ele vai além, ele é muito mais exigente, certo? Ele não é que as pessoas falam, não, pode comer porco, joelho de porco, tá tudo beleza agora. Não é isso que eu acredito, certo? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Criador deu leis específicas para nós sermos obedientes. Tudo nessa terra é sobre obediência. Quem você obedece? O Criador falou, etc. Está lá escrito, tudo mais. Você obedece? Ah, não obedeço. Ah, ok, você não obedece. Ok, tudo bem. Ok? Está registrado aí para você. Certo? Tem um anjo do seu lado anotando tudo que você está fazendo de errado. Ok? Este mundo é para ser obediente. No futuro o Messias vai estar aqui governando a terra. Se ele falar o seguinte, Afonso, vai dar 3 pulinhos. Eu vou dar 3 pulinhos, não vou nem perguntar o porquê. Ponto. Certo? É questão de obediência. Pois bem, continuando aqui. Eu não acredito que os israelitas têm feições caucasianas com olhos azuis, e por isso que o pessoal me chama de judaizante. Eu não acredito que os israelitas, eles são caucasianos de olhos azuis. Eu não acredito nisso, desculpa, não acredito, certo? Eu não acredito. Eu acredito que eles têm, assim, uma cor amarronzada, marrom mais escuro, mais claro, etc. tal, mas eles não são loirinhos de olho azul. Eu não acredito nisso. Ponto, cada um acredita no que quiser. Pois bem, eu não acredito que tipo assim, um monte de loirinho de olho azul tava lá no Egito carregando pedra para os egípcios. Não acredito, tá? Pois bem, eu não acredito que Israel já tenha sido restaurada. Eu não acredito.
pessoal fala o seguinte, não, Israel foi restaurado em um dia, foi criada uma nação, a ONU foi lá. Beleza, teve um momento no passado que eu também acreditei. Falei, pô, é verdade, olha só, foi criado em um dia e tudo mais. Mas espera um pouquinho. Diz na Bíblia o seguinte, não passará uma geração depois que isso acontecer para o Messias voltar. E o que aconteceu? Já passou uma geração. Então assim, ou a Bíblia está errada, ou a Israel que está lá fundada não é a verdadeira. Eu entendo que a Bíblia é 100% correta, ponto. Então a Israel que está lá não é a verdadeira. O que faz sentido, por quê? Porque a Israel verdadeira, ela vai desde a Turquia, lá no norte, e depois ela desce e vai até quase na Arábia Saudita, um pedaço da Arábia Saudita. Ela não é um pedacinho desse tamanho aqui no mapa, não é. Ponto. Agora, o que eu acredito? Eu acredito que a Israel que vai ser restaurada é o povo. É o povo que vai ser restaurado, certo? Pois bem, além disso, eu não acredito que em mais de 2000 anos, algum maldito não adulterou partes da Bíblia ou removeu partes importantes. Uma das coisas que as pessoas reclamam de mim é que eu falo, por exemplo, uma vez eu fiz um comentário sobre o livro de Tobias. E as pessoas falam o seguinte, o livro de Tobias não é inspirado, ok? Foi removido da Bíblia, ele não é inspirado. Todo livro de Tobias tem uma característica israelita. As pessoas falam, não, esse livro, ignora esse livro. Pois bem, e esse livro é um livro muito interessante. E as pessoas falam o seguinte, esse livro não é inspirado, por quê? Porque o anjo, quando ele vai falar lá com Tobias, ele fala que, se eu não me engano, ele é da tribo de Gade. E o anjo então está mentindo, porque ele não é da tribo de Gade. Mas espera um pouquinho, lógico que ele é da tribo de Gade, sim, o anjo não está mentindo nada. Por quê? Porque quando desce a Jerusalém Celestial, em cada portão da Jerusalém Celestial tem seus anjos, tem os anjos da respectiva tribo também, certo? De cada tribo tem seus anjos. E aquele anjo especificamente da tribo de Gade. Qual o problema? Não tem problema nenhum. As pessoas não leem a Bíblia, basicamente. Elas são ignorantes, certo? E aí elas ficam julgando os outros porque, tipo assim, olha, o livro de Tobias não é inspirado. Quem disse que não é inspirado? Tipo assim, em mais de 2000 anos, alguém aqui acredita que não teve um engraçadinho numa catacumba lá, trocando uma letrinha na Bíblia, ou tirando um livro inteiro da Bíblia? Quem não acredita? Vai ver as histórias aí, as histórias antigas dos hereges que tentaram remover quase todos os livros da Bíblia. Vai ver até dos protestantes que tentaram remover o Apocalipse. Tipo assim, isso tá de brincadeira. Então assim, vamos continuar aqui. Então eu não acredito nessas coisas aí, não acredito no Coelhinho da Páscoa, não acredito no Papai Noel, e as pessoas ficam bravas comigo. Desculpa, não acredito, ok? Pois bem. Agora, segundo a Bíblia, quero deixar bem claro aqui, em quem você não deveria acreditar, certo? Eu não acredito em pessoas com determinadas características, é só pegar na Bíblia. Muito simples. Olha só, diz assim, um pastor, ele deve necessariamente, obrigatoriamente, ser casado com sua primeira esposa, ok? Tem pessoas que dizem assim, ele tem que ser casado com uma esposa. É aquela discussão da palavra mia, sabe? Ele tem que ser casado com a primeira esposa. Ele não pode se separar da primeira esposa. Ponto. Então, ele tem que estar casado com a primeira esposa. Vai lá, pergunta pro seu pastor, para quem você está prendendo. Ele ainda é casado com a primeira esposa? Eu vou responder aqui para vocês. Eu sou casado com a minha primeira esposa e nós somos casados há mais de 15 anos, talvez 16 anos. E aí? Pergunta pro seu pastor, pergunta para quem você está prendendo. Vai lá, pergunta pros caras que falam mal de mim, pergunta assim, você é casado com sua primeira esposa? Só por curiosidade, porque é bíblico, sabe? Outra pergunta, o pastor não deve ter nenhum filho rebelde. Nenhum filho rebelde. Você quer aprender com alguém e o cara tem um monte de filho rebelde que odeia ele? Então, se ele tiver filho rebelde, tipo assim, por que você está aprendendo com ele? O filho dele não conseguiu aprender. Não é verdade? Está na Bíblia. Pega lá. Certo? Eu não tenho nenhum filho rebelde, só para deixar claro aqui. Próximo. Um pastor não deve ter rabo preso com o 501c3 ou algo do tipo. Certo? O que é esse 501c3? Isso aqui é o 501c3, é uma característica que tem aqui nos Estados Unidos. No Brasil tem outros nomes, é outra classificação, mas é a classificação que dá isenção fiscal. Por que você não pode ter um pastor que tem isenção fiscal para as doações, hein? Por que você acha disso? Vamos lá, responde para mim. Muito simples, porque é o seguinte, ó. Tem vários pastores nos Estados Unidos hoje optando e não tem isenção fiscal nenhuma. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem isenção fiscal, imagina o seguinte, cada 5 anos os caras do governo avaliam se o pastor está cumprindo todos os requisitos
para conseguir a isenção fiscal. Então ele ficou o ano 1 ganhando dinheiro e não pagando imposto, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5. Lá no final do ano 5, depois de 5 anos ganhando dinheiro, o governo vai decidir se o pastor está classificado ou não aqui. Se o pastor falar alguma coisa que não está de acordo com o que o governo diz que é certo hoje, ele perde a isenção fiscal dos 5 anos retroativos, ok? Quando ele perde a isenção fiscal dos 5 anos retroativos, ele vai ter que pagar imposto dos 5 anos com uma multa de não sei quantos por cento. Então imagine só, o cara vai ter que pagar mais de 1 ano de imposto, de multa, porque ele se desclassificou. Então aqui nos Estados Unidos, teve um pastor recentemente, até teve um vídeo no YouTube que virou uma polêmica, não vou comentar sobre o assunto, que ele falou determinadas coisas que não é exatamente a cartilha do governo reza nos dias de hoje, ok? Ele falou isso. E aí o pessoal ameaçou ele, etc. Tal. Ele voltou, ele pediu desculpas pelo que ele falou que a Bíblia tem que ser modificada, etc. Tal. O cara pede desculpas por falar uma coisa que está na Bíblia, certo? Então se você tem rabo preso com isenção fiscal, bom, você tem rabo preso, não tem jeito, o governo vai te apertar e você vai ter que decidir. Você vai querer ir preso depois por não pagar os impostos, ou você vai querer simplesmente, tipo assim, contornar e se adequar ao que o governo diz. Você pensa aí. Você pensa que você está ouvindo ou não tem essas isenções ou não. Ponto. Bom, agora, rabino. Questão de rabino, né? Rabino, então, ó, fora de questão, porque eles nem creem em Yahushua, o Messias. Visto que você só pode ser salvo pelo sangue derramado de Yahushua. Então, tipo assim, já carta fora do baralho, certo? Pois bem, então, dentro desse cenário, já expliquei aqui o que eu acredito, o que eu não acredito, certo? E em quem você deveria prestar atenção e por quê. Você não deve, certo, aprender coisa com pessoas que você não conhece a procedência dela. Estou falando a minha aqui. Sou casado com minha primeira esposa há mais de uma década, não tenho nenhum filho rebelde. Ponto. Pergunta para o seu pastor, pergunta para cada pessoa que você aprende. Porque essas pessoas vêm apontar o dedo para mim, só que tem pastor apontando o dedo para mim, que eu sei muito bem que não está casado com a primeira esposa, certo? Tem pastor que não só isso, certo? Tá aí no YouTube, inclusive. O cara cometeu adultério com esposa de fiel, ok? Olha só, certo? Tipo assim, teve problema, teve canais que foram apagados por causa desse tipo de coisa, não vou nem falar o nome dos figuras, porque é mais do que um, certo? Então assim, pergunta. Ao invés de aprender simplesmente, o cara falou, isso faz sentido, eu vou avaliar aqui se faz sentido ou não. Pergunta o básico da Bíblia. Você é casado com a primeira esposa? Você tem algum filho rebelde? Pergunta, certo? As pessoas gostam de apontar o dedo pra mim, certo? Só que elas não gostam de falar sobre elas. Pois bem, então vamos deixar assim. Agora, continuando aqui, sobre aí o rapaz que o pessoal diz que é o Messias, etc. Meu ponto de vista é o seguinte. Esse cara aqui obviamente não é Messias, e obviamente também, no meu ponto de vista, não é anti-Messias, certo? Isso aqui é simplesmente os rabinos estão desesperados para encontrar alguém a qualquer custo, certo? Eles estão vendo que, tipo assim, tem coisas que eles não concordam que está acontecendo nos dias de hoje, e aí eles precisam arrumar o Messias a qualquer custo ou toque de caixa, certo? Vamos lá, pessoal, a gente precisa de um cara para ser o Messias agora, certo? Mas não vai funcionar assim, certo? Não vai funcionar assim. Quando o Messias de verdade voltar, tipo assim, as pessoas vão tentar se esconder, elas vão ajoelhar e vão chorar, ok? Todos os olhos vão ver, todos os olhos vão ver. Pois bem, agora, esse cara que tem característica de um anti-Messias, com certeza não. Por quê? Olha só, vamos deixar bem claro assim. Eu vou falar mais pra frente, por que não? Vou para um outro ponto aqui, que é a pergunta para os rabinos. Os rabinos eles estão muito desesperados no momento. Precisam de um Messias, né? Você sente isso, o sufoco, assim, precisam de achar um Messias rápido. Pois bem. E assim, para que exatamente os rabinos precisam de um Messias? Para quê? Ele vai vir libertar do quê? O Messias vai resgatar os rabinos e o povo que está com os rabinos do que exatamente? Eles estão sendo oprimidos como? Só para ter uma ideia. Porque veja bem, os donos da maioria das televisões, das emissoras de televisões, estão do time deles, certo? A RBS está lá, o pessoal é do time deles. O Silvio Santos é do time dos caras também, certo? Luciano Huck, certo? Do time dos caras.
for pegar aqui nos Estados Unidos, a maioria, mesma coisa. Tudo o time dos caras, certo? Não tô falando mal dos caras. Tô falando o seguinte, o time deles tem a mídia. O time dos caras tem muitos bancos, certo? O time dos caras fazem os filmes de Hollywood. O time dos caras estão controlando boa parte das coisas no mundo. Segundo os próprios rabinos, os judeus, que eles chamam atualmente, receberam a maior parte dos prêmios Nobel. E aí? Criaram as picadinhas de abelha, certo? Que a gente vai ver agora onde vai levar. Os caras criaram não só as picadinhas de abelha, criaram o anticoncepcional, que é uma desgraça para a humanidade, inclusive poluindo os rios. Tipo assim, o que exatamente eles precisam ser livrados? Qual o problema? Assim, eu não entendi. Porque assim, ó, qual escravidão esse pessoal está vivendo? Porque o povo do Criador, esse está sob um jugo pesado ainda, está sofrendo demais, muitos nem sabem que estão sobre esse jugo, estão aprendendo coisas nas escolas, os filhos aprendendo cada baixaria nas escolas, etc. Tal. Tipo assim, então são escravos, efetivamente estão como escravos, certo? O Messias ele vai vir para esse povo. O que esse povo agora está procurando o Messias desesperadamente? Tipo assim, qual é a escravidão que eles estão? Eu não entendi até agora. Eu quero tentar entender um pouco o raciocínio. Veja bem, vamos supor, se no meu grupo de pessoas tivessem pessoas que acreditam a mesma coisa que eu, que fossem donos das emissoras de televisão, fossem donos de bancos, certo? Fossem donos das grandes fundações que financiam um monte de coisa nesse mundo. Se no meu time tivesse esse bando de gente, por que eu pediria libertação? Veja bem, tenta entender isso. O Messias vai libertar quem? Do quê? Certo? Tem um povo que está sendo oprimido, certo? E a gente sabe que a maior parte das pessoas que estão sendo oprimidas, por um acaso, não são os caucasianos de olho azul, certo? Então assim, eu não entendo exatamente por que o desespero dos caras, certo? Algumas coisas eles não devem concordar, mas eles têm que entender uma coisa. Quem que está fazendo as coisas que eles não concordam, em tese joga no time deles. Se jogasse no meu time, eu colocava o dedo na cara e falava o seguinte, isso tá errado, isso tá errado, esse fulano não acredita no que eu acredito. Eu apontaria o dedo para cada um que tá fazendo mal, que diz que é do meu time. Eu faria isso. Eu não deixaria passar batido. Certo? Pois bem. Então assim, respondendo a pergunta, não, esse cara não é nem o Messias, nem o anti-Messias, nem o anticristo, nem nada, certo? É simplesmente, parece que assim, um desespero do pessoal para encontrar o Messias. Tanto o anti-Messias, presta atenção na característica, tanto o anti-Messias como o Messias, eles vão ser claramente líderes com características militares, certo? O Messias vai vir para, tipo assim, o anti-Messias, ele vai vir para lutar contra o Messias, certo? Ele vai vir para lutar contra os santos, contra os Kadosh. E o Messias, ele vai vir destruir toda essa opressão. Os dois são basicamente característica de líder militar. Ponto. Certo? O Messias ainda vai vir chegando, jogando flores, que as pessoas imaginam. Assim, chegou um tempo de paz, flores. Não é isso. Certo? Lê a Bíblia. Então assim, não, esse rapaz aí não é nem Messias, nem anti-Messias, nem nada disso. Pois bem, voltando aqui para finalizar, lembre-se, link abaixo do curso Ervas Medicinais Parte 1, para quando o médico não está a caminho, e use o seu tempo com coisas produtivas. Eu tenho uma parte de cursos aqui, a parte de negócios, que eu sempre coloco alguma coisa de negócio, ou desenvolvimento pessoal, ou a parte de probióticos e pré-bióticos, ou a parte de ervas naturais. É mais ou menos isso que eu coloco. Tem algumas coisas aqui, por exemplo, esse curso de lenha aqui que eu gostei de fazer, mas, por exemplo, na parte de negócio, networking, liderança, arte dos preços, brainstorm para negócios, arte da imperfeição, como vender serviços de alto valor. Tem vários cursos. Gasta um pouco de tempo com alguma coisa que, tipo assim, te agregue, certo? Que você consiga aplicar na vida prática. Bom, e com relação a todas as pessoas que apontam o dedo pra mim, etc. Tal, pessoal, desculpa, mas eu não consigo controlar o dedo das pessoas. Elas sempre vão fazer isso. Essas pessoas são mentirosas por assim... É um clássico dessas pessoas. Eles gostam de mentir, basicamente.
Então eu não posso fazer nada, simplesmente, mas já estou explicando aqui no que eu acredito e no que eu não acredito. E eu não acredito no coelhinho da Páscoa, e as pessoas falam que quem não acredita no coelhinho da Páscoa agora é judaizante. Paciência, eu não posso fazer nada. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.